E assim eu fiz em agosto de 2004. Eu me mudei para Curitiba na cara e na coragem, brincando. Eu digo que eu levei uma mochila e foi de fato uma mochila, eram minhas roupas e alguns discos, alguns CDs que eu sempre gostei de música, né? Pessoal, hoje estamos com o André Sancho, sócio da prática de consultoria tributária da Ernst Young, uma das grandes Big Fours, né? Empresas de consultoria e auditoria. André, seja bem-vindo ao IGP, obrigado por aceitar o nosso convite. E conta para nós um pouquinho quem é o André Sancho. Bom dia, Diogo. Prazer todo meu, prazer a todos que estão aí nos assistindo. Muito obrigado, é um privilégio estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre a minha história e tal. Você já começou com uma pergunta bem difícil. Quem é o André Sancho? Eu tenho muitas definições, mas eu diria que é uma pessoa bastante transparente, honesta, hard work, que preza muito pela equipe, tem valores muito fortes, como família, inquieto, sempre buscando algo diferente, algo mais, e que está aí, né, buscando sempre ser melhor do que foi ontem, né? Acho que é nessa linha. Legal. E Sancho, conta um pouquinho da tua trajetória para nós, como é que foi, né? Desde o começo aí, a tua origem, um pouquinho, se quiser comentar um pouco da tua família também, né? Até o fato de chegar a uma posição de sócio numa grande multinacional, né, de consultoria e auditoria tributária. Bom, eu comecei minha jornada na minha terra natal, né, Salvador, no estado da Bahia. Comecei lá despretensiosamente, né? Eu fazia faculdade de Ciências Contábeis e um amigo meu me apresentou o conceito de uma empresa de consultoria tributária. Eu sempre achei que o contador fazia só auditoria de balanço, né? Era a minha visão limitada daquela época, eu jamais imaginava que a consultoria tributária poderia ser feita por um contador e não um advogado. Então, ele me apresentou, eu entrei num processo de uma empresa local chamada Performance, lá de Salvador, e fui passando nos processos, e fui entendendo um pouco mais como é que era essa história, como é que funcionava esse tipo de serviço e tal, e aí veio o encantamento, né? Eu passei, fui admitido no final de 2001, em conjunto com a minha graduação, né, em 2001. Comecei a carreira, então, em janeiro de 2002, em consultoria tributária lá em Salvador, atendendo empresas de todos os portes que você imaginar. E passei, visitei e morei em vários estados do Nordeste pela Performance, trabalhei em vários clientes do Norte, do Nordeste. E aí, numa determinada situação, ainda em 2002, né, eu tirei férias e conheci a cidade de Curitiba. Aprendi um pouco da cidade, vi o que tinha lá e ouvi muitas coisas interessantes. Desenhei um projeto, portanto, para me mover da Bahia, do Nordeste, para o Sul. Eu já tinha vivido antes no Sul com a minha família, né? Meu pai ele era auditor de banco, então eu tinha morado no estado de Santa Catarina, nos idos de 87, né? E aí eu falei, pá, acho que vai ser interessante esse movimento. E eu me organizei financeiramente para poder ir para Curitiba. Eu fiz muitas pesquisas e juntei um dinheiro para ficar 12 meses desempregado. Caso eu não conseguisse muito êxito logo no início, eu falei, não, em 12 meses eu vou conseguir alguma coisa. Juntei, então, esse dinheiro para ter essa segurança financeira, para daí eu conseguir ter a cabeça focada na ideia, no projeto que eu estava desenhando, que era me mudar para o Sul. E assim eu fiz em agosto de 2004. Eu me mudei para Curitiba na cara e na coragem, brincando. Eu digo que eu levei uma mochila e foi de fato uma mochila, eram minhas roupas e alguns discos, alguns CDs que eu sempre gostei de música, né? Então fui na cara e na coragem para Curitiba
marquei uma entrevista, cheguei num domingo, saindo de Manaus, eu estava morando em Manaus já há algum tempo, atendendo alguns projetos lá de Manaus, e saí de 40 graus e pousei, era 0 grau. Foi muito impactante aquele momento lá. E tinha uma entrevista já marcada na segunda, numa consultoria pequena, local também, chamada Moore Stephens, liderada por 2 sócios, né? E aí eles me conheceram e falaram, olha, beleza, você está contratado, você vai compor a nossa equipe de consultoria tributária. Eu disse, pô, que bacana, né? Vou começar aqui. E o desafio era tão grande, eu não sabia, eu era a consultoria tributária daquele escritório. Então, a gente não tinha equipe ainda, tinham uma experiência em auditoria, tinham uma experiência em outras frentes de consultoria empresarial, mas não tinha consultoria tributária ainda. E eu seria esse cara que puxaria o projeto, e veja, eu tinha 25 anos. Eu falei, beleza, vamos lá, né? Começamos a movimentar o mercado, conhecer, e aí eu em frente de vários desafios. Uma cidade que eu não conhecia, uma cultura completamente diferente da minha, numa estrutura que eu era o único, né, o único componente da equipe, e a gente foi, né, com o apoio de todo o grupo, porque daí a gente trabalhou muito forte essa questão de grupo desde sempre, né? Então, com o apoio do grupo, a gente foi desenvolvendo o mercado. E aos pouquinhos a gente começou a ter êxitos, né? Começou a ganhar contratos, etc., etc., ao ponto até de a gente precisar começar a contratar profissionais para compor a nossa equipe. E aí, num determinado momento, eu ganhei duas propostas de uma grande empresa, né? Que foi da PwC na época. E o sócio me ligou, falando, poxa, eu quero te conhecer. Fiquei curioso, como é que eu perdi essa proposta para você, né? E a gente sentou e conversamos e tal, e ele fez uma proposta, então, para eu me mudar para Price, isso em junho de 2005, ainda em Curitiba. Topei o desafio, tinha inclusive um projeto para assumir o escritório de Joinville, que não existia, era um projeto ainda, então estava sendo discutida a abertura desse escritório e tudo mais, e acabou que tudo mudou e eu fui transferido para Porto Alegre, né, pela primeira vez, profissionalmente, vim morar aqui em Porto Alegre. Foi muito, muito bom, também, de novo, tudo novo, cultura diferente, equipes diferentes e tal. O bacana é estar numa grande empresa, dava aquele suporte de, bom, beleza, já temos uma estrutura para poder começar a desenvolver a carreira, né? E tudo isso sempre passou por muito trabalho que eu fazia, muita dedicação minha, fora dos horários normais, né? Então, eu dedicava bastante final de semana, bastante hora após o trabalho, lendo literatura de consultoria tributária, ou matéria de doutrina tributária, regulamento de imposto de renda, etc. Então, eu me dedicava bastante a esse tipo de estudo, por vontade minha, por um desejo meu de querer. Ninguém nunca me pediu, me exigiu, nada disso. Eu fazia realmente porque eu entendia que era uma coisa importante, e assim, então, me dedicava bastante aos estudos, né? E isso eu percebia que eu tinha bons retornos, então eu seguia fazendo e segui fazendo por muito tempo, né? Até hoje, inclusive. Quando eu cheguei, deu tudo errado. Não deu certo, não. Deu errado e deu várias coisas erradas. Te Então falar conta para quando nós eu um pouco que deu errado aí para a gente saber como é que foi esses olha, tropeços até chegar. quando eu cheguei naquela empresa de consultoria, não se tinha ainda a cultura, por exemplo, dos notebooks, né? E na empresa que eu trabalhava em Salvador, nós tínhamos a cultura dos notebooks para justamente ter mobilidade para visitar e atender os clientes. E essa empresa ela não tinha ainda, estava em construção e a gente sabe que é um investimento pesado. Então, no momento quando eu cheguei, eu tinha um 486 na mesa para trabalhar. Eu falei, pô, mas isso aqui como é que eu vou atender cliente com 486? Não tem condição. Como é que eu vou visitar o cliente? Não tem condição. E a resposta foi, bom, se você está pensando realmente em coisa grande, você tem que fazer o teu investimento. E eu fiz, né? Então, eu fui lá, adquiri o meu próprio notebook para começar a trabalhar e visitar os clientes e atendê-los, né? Então, fiz um investimento, boa parte daquela minha reserva financeira ela foi nesse tipo de investimento, para justamente me dar condições de diferenciar, de ser uma empresa começando, com bastante ambição de crescimento,
mas já com uma visibilidade bacana, um consultor que chega com um notebook, enfim, com algumas questões de facilidade, e foi legal, essa parte foi bem boa, né? Mas foi difícil, né? Porque daí eu passei por apertos financeiros durante essa jornada aí, e com ela não deu nada certo, né? Então eu acabei, quando eu fui transferido para Porto Alegre, por exemplo, a gente não estava junto, né? A gente estava cada um seguindo pelos seus caminhos, e a tendência era que a vida nos manteria apartados, né? A gente não ficaria junto. Então, foi uma das coisas que deu errado aí. Mas Ou muita seja, coisa não difícil foi ali, né? naquela primeira puxada que Não, que o relacionamento começou. Legal, tá bom. não, Então, e não. aí nesse caso, Sancho, ali tu passou por uma empresa local lá, né? Depois veio para cá, pegou uma empresa menor e de repente uma virada de chave, né? Uma grande multinacional, uma PwC, né? Uma das maiores do mundo no ramo de auditoria. Como é que foi esse choque de realidade entre empresas familiares, vamos assim dizer, para uma grande multinacional? Foi, foi bem impactante, Diogo, porque justamente aí você tem toda a estrutura, né? Você tinha time grande, você tinha a equipe da auditoria grande, você tinha toda a estrutura de equipamento, de ferramentas, de uma série de soluções, etc., que você poderia, basta fazer bom uso, que seu trabalho só tende a ser melhor. E eu me vi realmente numa situação de bastante dificuldade, porque o nível é muito alto, né, dentro das empresas de auditoria, consultoria, as Big Four, e as suas concorrentes também, porque também estão ali do lado e todas também tem esse tipo de nível. Um nível muito alto naquele momento para mim. Foi bastante desafiador, porque eu não conhecia o jeito da empresa, eu não conhecia o formato dos papéis de trabalho, eu não conhecia os clientes, então foi realmente uma mudança e existe todo um regramento, né, uma estrutura de trabalho baseado em políticas globais, etc. Então, eu não tinha isso, eu sempre desenvolvi conforme a nossa equipe fazia. Na empresa de Curitiba, inclusive, eu era a equipe, então eu desenvolvi do jeito que eu achava que era o correto, né? E lá não, lá eu tinha que seguir um jeito, porque tinha um porquê daquelas estruturas. Então, eu tive que me adequar rapidamente, porque eu entrei na Price em junho de 2005, e naquela época era bem o período das entregas das declarações de imposto de renda das pessoas jurídicas. Então, eu entrei no olho do furacão, literalmente. Então, a gente tinha trabalho, um monte, assim, eu estava no momento de aprender a estrutura da empresa, conhecer as pessoas, conhecer os clientes e ter as entregas com deadline, não tinha o que fazer. Então, foi bastante difícil. Me lembro de ter ficado algumas semanas sem almoçar muito bem, ou sem almoçar, sem comer direito, porque eu não conseguia vencer as minhas dificuldades de aprendizado ao jeito, de adequação à cultura, ao jeito dos colegas e tudo mais, eu não conseguia. Eu estava tendo dificuldade, então eu precisava abrir mão do trabalho, do almoço, quer dizer, para daí ficar um pouco mais ali dedicado aos colegas e conseguir atender a expectativa deles. Então, eu me cobrava bastante no sentido, poxa, se eu estou na equipe, eu preciso somar essa equipe. Então, eu preciso fazer com que a equipe tenha em mim um grande apoio. E aí eu me cobrava nesse sentido e acabava que se eu precisasse escolher entre almoçar ou não almoçar para poder chegar nesse nível, eu optava por não almoçar. Não era uma ideia muito boa, mas, enfim, me ajudou bastante naquele momento, porque realmente foi diferente, né? Chegar numa estrutura que tinha toda uma questão de políticas, etc., foi desafiador. E logo em seguida, porque a minha mudança para Porto Alegre foi em outubro. Então, eu entrei em junho de 2005 e em outubro já estava aqui, em Porto Alegre, tendo que, de novo, me ajustar à cultura, pessoas, clientes, a jeito, né? O que ajudou foi que, poxa, pelo menos eu já tinha alguns 4 meses aqui dentro da Price, e já conhecia, bom, como é o jeito de trabalhar, ok, eu já entendi, agora eu preciso aprender de novo aqui na cultura daqui do Rio Grande do Sul, que é completamente diferente, absolutamente diferente do Paraná. Então, eu tive que aprender novamente o jeito e me dei muito bem. Eu posso falar que foi uma jornada muito boa também, porque daí a gente usa transparência, a gente usa sinceridade, a gente é tranquilo, né? Eu uso bastante, eu sou uma pessoa bem tranquila, humilde, enfim. Então, eu sempre busquei dar espaço aos feedbacks e deixava que os meus clientes me dessem feedbacks também, de como que eu estava fazendo, enfim.
E aí eu ia aprendendo um pouco com todo mundo, eu pedia feedback para toda a equipe, independente de hierarquias, sempre perguntei o que você acha, o que você achou, o que eu posso fazer melhor e tal. Então, busquei muito isso ao longo de todas as experiências que eu tive, para ir tentar incorporar as questões e tentar ir melhorando, né? Acho que a gente tem sempre eu pelo menos sempre tive essa visão de melhoria contínua, né? E aí, o que aconteceu? No final de 2006, eu me acertei, então, com a dona patroa, né? E aí eu disse, puxei agora eu estou em Porto Alegre, ela mora em Curitiba, e o que a gente vai fazer? E aí a gente teve um diálogo, e aqui com o pessoal da Price a gente conversou bastante e a gente optou por seguir caminhos diferentes, né? Então eu voltei para Curitiba, para daí sim, motivado pelo meu coração, dizer assim, bom, dessa vez eu não vou perder a minha oportunidade, né? Vou casar com ela, enfim, agora é a minha chance. E assim fui, apostei todas as fichas para que isso desse certo. Passei por um período numa empresa que não era de consultoria, até para ver como é que foi e tal, mas eu estava ali com aquela faísca sempre do meu lado, porque eu realmente eu percebo que o meu motivador é esse, é servir, prestar, é empregar, dar o meu conhecimento para quem precisar, quem achar que é válido, que eu tenho como ajudar, como agregar valor, eu quero fazer. E eu vejo essa possibilidade maior na consultoria, né, como prestador de serviço. Então, eu fiquei ali ligando para os colegas da UI, da Ernst Young, na época, hoje UI, né? Liguei, pô, me dá uma chance, e aí isso aconteceu em dezembro de 2007. Eles disseram, Sancho, tem uma chance para você aqui. Eu disse, não precisa nem me dizer o salário, eu já estou aí. Eu absolutamente despreocupado com questão financeira, apesar de sempre ser importante, porque eu venho de uma origem bastante humilde, né? O dinheiro sempre foi relevante, né? Mas nesse momento eu disse, não, agora vale realmente o meu sonho de continuar prestando serviço e continuar me desenvolvendo, e entrei nessa grandiosa empresa, essa fantástica empresa, que se transformou desses anos todos, né? Eu entrei em 2007, então 13 anos depois, é uma empresa completamente diferente, o que é muito, muito bacana de ver e enriquecedor. E a minha vantagem nessa jornada foi que eu já sabia um pouco como é que funcionava a estrutura de Big Four, então eu sabia todas as regras, os procedimentos, os passos, eu já estava um pouco mais ciente, já tinha um pouco mais de idade, estava com 28, 29, eu tinha passado por bastante experiência, porque me ofereci para isso, né, para essas experiências. Então, cheguei um pouco mais preparado, vamos dizer assim, para enfrentar o desafio, e a minha adaptação foi muito fácil, foi muito fácil. E daí eu acho que já estava calejado. Então, assim, Curitiba já era um mercado que eu já conhecia, a cidade eu já conhecia e as empresas eu já conhecia. Então, foi muito mais tranquilo. Daí eu recebi um acolhimento enorme dentro do grupo aqui. Então, esse é um negócio, Diogo. Eu nunca neguei nenhum tipo de experiência. Então, qualquer tipo de projeto que surgia, eu fazia questão, eu levantava a mão. Ah, mas você está ferrado, você vai ter que trabalhar sábado e domingo, não tem problema. Então, eu sempre busquei essas experiências, e quanto antes eu vivesse elas, eu julgava que seria melhor ainda para mim, né? Então, eu disse, pô, me põe no projeto. Ah, mas você já tem uma determinada experiência, é um pouco mais, tá, mas eu nunca fiz esse, eu quero fazer, eu gostaria de fazer, né? Eu quero aprender, eu gosto de ter essas situações diferentes, assim. Teve um caso, por exemplo, que eu quase fui para Angola, eu estava sonhando ir para Angola, um projeto lá ia ficar 6, 7 meses na Angola. Eu estava sonhando, fiz tudo, tirei passaporte, tomei as vacinas, fiz tudo para ir para Angola. E ninguém queria ir. Eu falei, deixa que eu quero ir. Justamente porque eu tenho esse desejo realmente de aprender, de conhecer coisa nova, de viver projetos diferentes. Então, olha, vem alguma coisa, eu tô olhando, com certeza, porque eu vejo que a gente sempre tira coisas boas de todas as experiências que a gente vive. Deixa eu aproveitar essa linha que tu está comentando. E se tu fosse listar hoje 3 características de um líder de sucesso, quais seriam elas? Acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é a equipe. Não existe um líder se não tem uma equipe. Então, e resultados só vêm em equipe, né? Eu como gosto muito de futebol, né, colorado fanático, eu sempre faço paralelo com o futebol. Veja se você põe um centroavante no campo sozinho para fazer gol, vê se ele consegue fazer gol. Ele não consegue.
e ele só faz os gols dele porque alguém está botando a bola certinha para ele chutar para dentro. E a tarefa dele é chutar para dentro. O time inteiro conta com isso. O time inteiro conta que ele vai chutar para dentro. E ele conta que o goleiro vai defender, que a zaga vai proteger a defesa, etc. Então, acho que a primeira coisa é trabalho em equipe, né? Não vejo nada acontecendo nessa vida se não for em equipe. E aí, quando eu penso até em equipe, vem na minha cabeça, inclusive, a família. Ela faz parte dessa equipe. Porque se a família não tiver dentro do projeto contigo, te apoiando e você podendo ter esse apoio, dificilmente você vai conseguir ter aquela racionalidade no trabalho, a tranquilidade, a clareza, a tranquilidade de desenvolver o seu dia a dia. Então, penso que a equipe aqui, ela envolve tanto os colegas que trabalham contigo, a tua família, e aí também, pensando em equipe, os teus clientes. Então, é uma tríade, né, que tem que funcionar em bastante harmonia. Equipe bastante integrada, a tua família muito bem e os teus clientes trabalhando contigo e confiando nessa tríade aqui. Ou seja, ela está vendo que isso está funcionando. Então, esse eu acho que é o primeiro grande ponto, né, de ter esse negócio bem estruturadinho. Porque se você tem uma equipe que, de repente, sai um, sai dois, faz uma falta absurda e o negócio já começa a ter algum tipo de complicômetro. A tua família, se ela não estiver muito bem, tem alguém doente, alguém com um problema sério de saúde, alguma questão, alguém está desempregado, alguma coisa, tu também fica um pouco preocupado. E os teus clientes percebem. Então, os teus clientes fazem com que essas duas coisas fiquem bastante sustentáveis, porque daí você tá tranquilo e consegue desenvolver bem o teu trabalho. Então, para mim, esse eu acho que é o primeiro ponto. Aí, o segundo é você cuidar de você mesmo. É você estar bem. Você tem a responsabilidade por você mesmo, né? Você conseguir estar mentalmente bem, fisicamente bem, e aí passa também pela toda a preparação técnica que você tem que ter em diversos skills que você precisa desenvolver, e aí você ser o responsável por isso e ser protagonista. Não deixar que outras pessoas... Não, você tem que entender e tomar a frente disso, porque é você mesmo. Então, você tem que estar inquieto em perceber, pô, determinada coisa eu preciso atacar, determinada coisa eu preciso atacar, tem que cuidar disso, tem que cuidar da minha saúde mental. Ainda mais numa posição de liderança, que você é espelho para as pessoas estão olhando para ti e você tem que conseguir conduzir isso de uma maneira muito boa, né? Então, é bem relevante. A terceira, eu acho que passa um pouco também pela questão de preparação técnica, né? Você se seguir inquieto e entender que o que te levou até aqui hoje não vai te levar até outro lugar amanhã. Então, ou você vai parar ou você tem que continuar inquieto, buscando outros conhecimentos, né? Então, por exemplo, sou contador, está no meu to-do fazer uma faculdade de Direito, para eu poder incorporar o conhecimento de advocacia, a percepção de advocacia no meu trabalho. Eu acho que vai fazer diferença, quero fazer. Então, está lá no meu to-do para que eu possa continuar buscando outros skills. E fora isso, eu leio muita coisa de temas de liderança, de assuntos novos. Veja a situação que a gente está vivendo hoje de pandemia. Quantas questões de liderança importantes, saúde mental, tudo isso que o líder tem que conseguir rapidamente perceber e aí olhar e voltar para aquela tríade. Em primeiro lugar, a minha família está bem, e minha equipe, e meus clientes estão bem também, os três têm que estar bem. Senão, eu não vou ter o que fazer, eu não tenho como mudar nada. Então, eu tenho que conseguir harmonizar, e isso passa pelas três questões, né? Essa tríade muito bem, eu muito bem também, e aí as minhas capacidades, né? Minhas preparações, meus skills que eu tenho que seguir desenvolvendo o tempo inteiro. Excelente, eu acho que muito, muito legal. E dentro desse processo, né, onde tu traz esses três pilares, vamos assim dizer, de características, existem algumas características que são intrínsecas nas pessoas, né, que a gente pode chamar de virtudes. Quais seriam as virtudes desse líder ou desse grande empreendedor? Ou intraempreendedor, né, como a gente tem falado aqui bastante. Então, eu vejo que passa primeiro por sempre essa questão de equipe, né? A gente não querer brilhar mais do que todo mundo. Acho que isso é bem relevante. A gente tem que entender que tem as diferentes responsabilidades dentro de uma equipe, assim como o paralelo que eu fiz do centroavante, do goleiro, etc. Cada um tem uma responsabilidade ali para a execução do plano, mas todos são importantes no mesmo nível.
E se o goleiro falhar o tempo inteiro, levar 10 gols, não adianta o centroavante fazer 9. Vai perder o jogo. Então, esse equilíbrio é muito importante, né? Então, eu acho que esse é um ponto que o líder tem que ter, na minha opinião, de bastante convicção de que ele tem que sentar ao lado da equipe e todos irem juntos, todos conquistarem, todos fazerem dentro das suas diferentes responsabilidades, das suas tarefas, executar aquele plano, desenhar o plano. Ouvir bastante, acho que é muito importante. Às vezes a gente tem as nossas convicções, mas a visão do colega do lado da equipe, ela pode fazer uma grande diferença, porque ele está olhando para frente também, mas ele tem um ângulo um pouquinho diferente do nosso. Então, essa construção e essa adição de percepção faz muita diferença. E esse espírito inquieto, se a gente chegou em primeiro lugar, mas o segundo lugar chegou a 2 segundos atrás da gente, que tal a gente chegar em 10 segundos na frente? E que tal a gente chegar em 15 segundos na frente? E que tal a gente ir, e aí sempre buscar essa coisa do mais, assim, sem abrir mão do equilíbrio de vida também, né? Acho que isso é bem relevante, que a gente possa ter o trabalho equilibrado com a nossa vida pessoal. Essa é uma questão, mas acho que essa vontade de crescer, de trazer mais, de buscar uma ideia inovadora. Hoje a gente faz tudo em Excel. Será que o Excel é o melhor? Se tiver uma outra ferramenta, e se te desenvolve um entregável diferente? E se ao invés de um relatório escrito, eu desenvolvo um relatório que não tem nada escrito, ele só tem imagens. Poderia funcionar? Não sei. Então, acho que são essas coisas que é bem importante que o líder tenha e que ele cascateie também esses pensamentos, sabe? Essas dúvidas, e cascateie para o time, abre espaço para o time falar, que o time tem muito a agregar, independente do tempo de experiência. Se é um trainee, se é um gerente sênior, não tem, sabe? Acho que todo mundo tem a experiência de vida e todos eles podem dizer, poxa, mas e tal coisa a gente podia fazer. Inclusive, para você ter ideia, recentemente está desenvolvendo algumas soluções aqui de tecnologia que foram desenvolvidas por um trainee do nosso time de Porto Alegre. Ela teve a ideia. E a gente só ouviu e falou, vamos viabilizar. É o nosso dever, né? Veio a ideia é genial, como é que a gente viabiliza? E a gente começou a fazer as conexões, de trazer os colegas de TI que desenvolvem, aí a liderança e todo o time, todo mundo, que a ideia é muito boa e nasceu de uma ideia de uma trainee nossa. E essa inovação ela só é possível porque tu teve uma escutativa, né, Sancho? Acho que esse é o ponto importante. Quando tu abriu... Tem que ouvir o time, o líder tem que escutar a sua equipe, tanto para as coisas boas, para as ideias, também para as reclamações, né? Os pontos assim mas não está legal isso aqui, tá? Então me diz. E aí, dialogando, tentando, inclusive, às vezes, juntos, achar o que fazer diferente. Então, o que você me sugere? Se não tá bom, mas você tem alguma ideia? Você tem algo que você possa dividir para poder a gente tentar melhorar? E sai sempre, Diogo, é incrível. Todas as vezes que você provoca, que você chama, tem muita ideia. E, às vezes, é tanta ideia que até é difícil tentar juntar todas. São muitas ideias boas. É muito bom. Então, escutar, o pessoal sempre diz, 2 ouvidos e uma boca, né? Tenta escutar mais, falar menos e fazer as perguntas, né? A gente ouve muito essa questão das perguntas e até a UI tem esse slogan ali que na verdade está alinhado com um pouco do nosso propósito, né? The better the question, the better the answer. Então, trabalhar a pergunta, vem as melhores respostas, não tem, e aí depende, de novo, em relação a cargo, experiência, isso é muito legal. O desenvolvimento a gente chama até no processo de coaching o método socrático, né, de fazer perguntas autorreflexivas, né, para que as pessoas tragam as próprias respostas. Eu acho que isso é muito interessante, porque ele vai construindo uma resposta que não é a minha resposta, é a verdade do time, né? Então acho que isso é super legal. Nós como líderes trazemos esse processo. Para você, Sancho, o que é mais pedagógico, o erro ou o acerto? Para mim, o erro me massacra mais. E nessa linha, né, quando a gente fala de erros, desafios ou eventualmente algumas dificuldades que a gente passa, né, no nosso processo, se você fosse listar hoje, né, e tu é um gestor de muitas pessoas, né, tem muitas pessoas abaixo de você, qual que seria talvez o maior erro que uma pessoa pode cometer na sua carreira? Acho que você colidir com valores pessoais
ou fazer coisas que são incorretas, né? E aí isso veio na minha cabeça muito por causa do meu pai, né? Meu pai, de origem bem humilde, bem simples, mas ele sempre transmitiu isso para a gente. Olha, independente de qualquer oportunidade, sempre faça a coisa certa. Então, você tem que respeitar valores importantes, né? Fazer a coisa certa, correta, transparente, e aí você pode dormir tranquilo, né? Fazer tudo certinho. Então, sem se apropriar de coisas que não são suas, né? Eu acho que esse é um grande erro. A pessoa, por alguma oportunidade, alguma situação em que ela precisa usar algum tipo de artifício que não seja aquele, ela usa para chegar no determinado objetivo, sabe? Eu acho que isso encurtar caminhos também de uma forma não correta, eu acho que é ruim. Acho que o líder, acho que aí qualquer profissional, ele tem que se desafiar mesmo, sem desrespeitar ninguém, sem agredir nenhum tipo de conceito de sociedade, né, de correção, de atitude, os valores, de famílias, etc. Segue a linha certa, a gente vai conseguir traçar os objetivos. Acho que a gente não pode nunca abrir mão desse tipo de questão, porque a gente vai conseguir. Talvez leve mais tempo, para outro é menos tempo, para outro mais tempo, mas sem abrir mão de fazer a coisa certa, de fazer realmente com correção, né? Com Não, valores, assim. Acho que isso é bem importante. ética e transparência é pilar, não tem como trabalhar sem, né? Porque a carreira vai ficar curta, tenha certeza disso. Né? Se você É isso que eu acho. quer ser isso, o que a gente chama de espertão aí, fica ligado porque não vai dar certo, meu amigo. Isso não se sustenta a longo prazo, né? Então, Esse acho que eu acho que é o que maior erro, não? Você fala o maior erro, ah, puxa, é a pessoa agir sem correção. é. E hoje, sabe, né, Sancho, a gente tem feito alguns estudos e a gente observa que, e um infeliz dado, né? Mas praticamente 2/3 da população está insatisfeita no seu trabalho, né? Está insatisfeita com o que faz, né? E se você, né, como um sócio de uma grande multinacional, se você fosse dar uma dica, um conselho para esses profissionais que estão nesse caminho, qual que seria a dica para esses profissionais? Seria importante fazer uma autorreflexão para entender onde que elas estão e quem elas são, né? Qual a direção de vida que ela quer para quando ela chegue lá na frente, no cenário de aposentadoria, ela olhe para trás e diga, ah, que legal que eu fiz isso, que legal que eu deixei isso. E se não encontrou ainda, não tem problema. Justamente, de repente, agora é o momento de dar aquela parada e dizer, tá, o que que é, então? E fazer as perguntas para si mesmo, né? Usar bastante, talvez, o conceito de propósito mesmo. Propósito de vida, propósito profissional, propósito pessoal, propósito familiar, enfim, vai agregando, mas busca, vale a pena mesmo. Vejo, quando passei aquela experiência fora da consultoria, né, eu comentei da Faísca. Aquela transição ali, ela foi muito relevante para eu ter plena convicção de onde que eu tinha que estar. Eu tive plena clareza naquele momento. Eu disse, não é isso, não é fazendo isso que eu me realizarei profissionalmente. É fazendo o que eu estou fazendo agora. E ainda mais oportunizado agora com a posição, né, que eu tenho dentro da UI e com a equipe, né, de poder fazê-los vir para o meu lugar, que é o meu objetivo. Meu objetivo agora é fazer com que muita gente possa ocupar essa posição e fazendo coisas melhores e diferentes. Então, quem realmente não está feliz, não encontrou, faz essa reflexão, eu acho que é importante. Tenta entender por quê. Às vezes é algum motivador que ainda não descobriu e que, de repente, está no lugar certo. Ela só não está conseguindo fazer a leitura correta do momento. Mas faz uma reflexão, pensa realmente, analisa, olha todos os prós e contras, porque uma coisa é certa, né, Diogo? Tudo tem pró e contra. Não existe situação que é só pró. Não existe isso. Tudo tem pró e contra. A questão é o que você se agarra mais? É o pró ou o contra? E quanto que custa o pró e o contra? Fazendo uma balança.
Então, essa reflexão que tem que fazer para daí justamente chegar no lugar e dizer assim, pô, aqui eu tenho muito mais prós e os contras que tenho eu administro de uma maneira muito tranquila porque eu estou muito feliz. E o feliz puxa o pró, né? E o contra está ali, só que o contra você tem que trabalhar. O contra, muitas vezes, ele é uma oportunidade, hein, gente? É importante a gente estar de olho no contra. Mas é como é que a gente trabalha essas questões. Às vezes eu estou numa posição que eu não queria estar, mas eu quero estar em 2, 3 acima, tá? Mas só desejar estar não serve. Eu preciso fazer coisa. Eu preciso entender o que eu tenho que fazer. Eu preciso entender o contra, que é o que eu preciso fazer para chegar ali. Porque tem pedágios, né? Não tem almoço grátis, tem pedágios. Tem Né? degraus Então, para o que subir. fazer? É. Tem degraus, exatamente. O que fazer? E esse degrau é de quanto? Eu preciso flexionar muito o joelho para subir o degrau ou é um degrau pequeno? Preciso entender esse degrau, né? Então, essa é a reflexão que é relevante, que todo profissional faça na sua jornada. É difícil porque é exigido da gente lá na escolha da faculdade, né? Escolher qual é a faculdade que você vai fazer, porque é a profissão você vai para o resto da vida. Você fala, nossa, cara, como é que eu vou decidir isso? Com 17, É muito 18 difícil. anos, né? Como se a gente tivesse que lá definir a nossa carreira para o resto da vida, né? O resto, você fala, o resto da vida é muito tempo, né? Pessoal, o Sancho, além de sócio da UI, ele é um baita musicista, né? Músico, tem banda. Conta um pouquinho desse lado, outro lado do Sancho para nós. Ali o violãozinho ali atrás, Olha né? lá, ó. Não, mas hoje é um projeto mais caseiro, né? Volta e meia eu faço as brincadeiras com as gurias aqui, tocar violãozinho, enfim, para a gente fazer uma descontração e tal. Mas eu tive um projeto muito bom, muito legal de banda, de rock. Tive 5 bandas ao longo da minha vida, uma de heavy metal, uma de punk rock, vários de thrash metal, nem lembro qual que era o tipo lá, bem pesado, enfim, um monte assim. Eu me realizava mesmo, né? Eu gostava muito de subir no palco, de olhar, mas sabe o que me dava mais alegria? Era quando eu olhava para as pessoas, eu via as pessoas sorrindo no público, assim, e eu olhava para a banda e eu via a banda feliz também. Então, são coisas que me realizam, de poder contribuir para que as pessoas à minha volta possam ser felizes. Então, isso me traz uma realização gigantesca, né? Não consigo nem medir o quanto isso me faz feliz. Então, era o que me trazia mais alegria. Aí, poxa, imagina uma música que você compôs e você vê pessoas se apropriando dela e sorrindo e cantando junto, era algo assim que realmente não tem preço. A sensação que eu tinha era fenomenal, assim como hoje, né? Tipo, desenvolvo uma ideia, uma solução para um cliente que faz com que ele possa seguir enfrentando os desafios dos seus negócios, porque daí eu conseguia ajudá-lo a ter mais fôlego. Aquilo é fantástico, você vê ele sorrindo, que bacana, que ideia boa, Sancho, que legal, poxa, e Sancho e equipe, né, sempre assim, né, equipe, obrigado, UI, obrigado, poxa, vamos lá, vamos fazer mais projetos, vamos desenvolver mais, porque isso está me dando mais fôlego, né. A UI, por exemplo, apoia de forma irrestrita há muito tempo o empreendedorismo através de institutos e serviços gratuitos que a gente faz, e é muito legal. Eu tive uma call com um empreendedor que estava precisando sair do simples para o presumido, ele estava desesperado. O que eu faço? E agora as regras? Eu falei, calma, deixa eu te ajudar. Deixa eu te explicar como é que funciona. E a gente vai, inclusive, apoiá-lo gratuitamente com o serviço, né, para que ele possa desenvolver e manter o foco dele no business. A burocracia, a gente dá uma ajuda aqui. Quando ele tiver maior, a gente vê alguma coisa, mas no momento preciso te ajudar a você crescer. Teu projeto é muito bom, lá, não se preocupe. O Brasil realmente tem a sua complexidade no que tange a aspectos tributários, principalmente, né? Mas o Brasil, em geral, é um país complexo e tem muitas coisas para serem vistas, por isso precisa de muita ajuda. E a gente está aqui para isso, para ajudar esse empreendedor aí que vai brilhar. E vai ser muito legal depois vê-lo, assim como vários que a gente vê hoje em dia, grandes empresas, como tu falou, tentou, errou, perdeu e tal. E a gente vê hoje os caras com grandes empresas e que a gente olha para trás e fala, pô, que legal, a gente ajudou. A gente fez parte dessa jornada e é fantástico isso, não tem preço.
esse pilar social é muito importante, né, cara? É muito importante para o desenvolvimento da comunidade, para o desenvolvimento do Brasil. Acho que a gente está passando por um ano muito complexo, né? 2020 está sendo um ano bastante duro, né, para muitas empresas, muitos É empreendedores. difícil. E eu acho que a gente poder dar um pouquinho desse suporte, desse auxílio, sem dúvida, faz parte do nosso dever, até eu acho, como cidadão. Né? Muito Sim. legal por parte da UI, muito legal por sua parte também de dedicar o seu tempo. E nessa linha eu quero agradecer, Sancho, o IGP, agradecer também o seu tempo, Um a sua prazer, um disponibilidade. privilégio. E deixo aqui aberto para te deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes, alguma coisa que queira deixar, alguma última mensagem. Eu quero agradecer e dizer principalmente a gurizada aí, né, os empreendedores, que são vocês que vão mudar o nosso país. Então, façam o seu dever. Mudem o nosso país, transformem ele. Tá na nossa mão sermos protagonistas do futuro. Então, façam isso acontecer. Eu estarei certamente na plateia aplaudindo a todos. Muito obrigado também ao GP, Diogo, pelo convite. É um privilégio mesmo, poder dividir um pouco aqui da minha história. É sempre um prazer e contem sempre comigo. Obrigado. Pessoal, esse foi o André Sancho, sócio da UI. Obrigado por estar conosco, Sancho. Grande abraço. Obrigado a vocês. Um ótimo abraço.